Olá, boa tarde a todos a mais um episódio do Distopicamente Falando. Hoje temos um convidado especial, digamos assim, é o atual Presidente da Câmara Municipal de Ovar. Vou começar por introduzi-lo, uma pequena biografia. Salvador Malheiro é licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com uma pós-graduação em Motores de Combustão Interna. É mestre em Engenharia Mecânica também pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e é doutorado em Ciências para a Engenharia no ramo de Energia Térmica e Combustão, pela Universidade de Poitiers. Dentre os vários diferentes cargos políticos, associativos e profissionais, Salvador Malheiro é o atual Presidente da Câmara Municipal de Ovar já desde 2013 e é Presidente da Comissão Política Distrital de Aveiro do PSD desde 2016. Corrija-me se alguma coisa estiver errado, está tudo ótimo. Pronto. Então passo a palavra ao meu colega Rui. Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde o Sr. Engenheiro Salvador. Nós, para começar desde já, nós estivemos um bocado a discutir como é que nós iríamos iniciar este podcast e, dados os últimos acontecimentos, se me permite a ousadia, gostaria de lhe perguntar, sei que já fez um comentário acerca disso, mas o que é que acha em relação à resposta de Fernando Medina ontem em relação a si e em relação a esta polémica toda cá à volta da cerca sanitária de Ovar e a possível cerca sanitária em Lisboa? Muito boa tarde para o Rui, para o Jorge, para todos aqueles que estão a presenciar esta sessão. Dizer-vos que estou aqui com muito gosto e que estarei disponível sempre que a minha agenda permitir. Sim, desde as últimas 24 horas foram muito marcadas por esta questão de Lisboa, e aqui é importante deixar desde já claro que eu nunca disse que seria necessário fazer-se um cerco sanitário ao Conselho de Lisboa ou à região de Lisboa e Vale do Tejo. Nunca disse nada disso. A única coisa que eu disse foi que, perante a constatação dos factos que todos nós temos a oportunidade de vivenciar, de que existe um surto descontrolado em alguns locais da região de Lisboa, que se exigia medidas muito mais musculadas do que aquelas que tinham sido feitas até hoje, em alguns locais da região de Lisboa, sob pena de nós colocarmos em causa todo o trabalho meritório que, de uma forma generalizada, foi feito por todo o nosso Portugal. E no sentido de poder evidenciar tudo isto, eu mostrei os números, comparando o dia 17 de março em Ovar, que foi o dia em que a Autoridade Regional de Saúde e depois o Governo decidiram, e naturalmente que eu acompanhei essa decisão, de se fazer um cerco sanitário em Ovar, onde nós tínhamos 25 casos só, e eu confrontei esse número com um número que existe hoje no Conselho de Lisboa, onde o rácio de casos por habitantes é claramente maior no Conselho de Lisboa, hoje, e só falo dos últimos 10 dias, do que aquilo que foram as condições para a implementação do cerco cá em Ovar. E, portanto, foi isso que eu disse. Eu tenho o máximo respeito por todos os meus colegas que têm o privilégio de poder gerir comunidades, sendo democraticamente eleitos. Naturalmente que toda a gente percebeu um enorme nervosismo por parte do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Não foi alvo de ataque nenhum, ele fez-me um ataque cerrado, mas a minha forma de responder foi aquela que achei por bem, com aquele texto polido no Facebook, e portanto não vou estar aqui a entrar nesse tipo de polémicas. Imagine só agora o que é que seria o Presidente da Câmara do Rio de Janeiro, ou o Presidente da Câmara de Paris, vir também dizer que um quarteirão deles era do tamanho de Lisboa. Acho que, pronto, isso denota de facto um nervosismo grande de quem se calhar não está de consciência tranquila relativamente ao trabalho que poderia ter feito na sua terra. Isto porque o surto existente na região de Lisboa é conhecido já há algumas semanas.
E, portanto, eu não sou apologista de atitudes de atirar a responsabilidade para terceiros, e, portanto, aquilo que se constatou ontem na televisão foi precisamente isso. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa não tem responsabilidade nenhuma, portanto, a culpa é da DGS, é da UEFA, é do Ministério da Saúde, dele não é. E, portanto, se calhar ele tem razão, porque esta é uma competência da saúde pública, não é dos Presidentes de Câmara, mas imagine só se nós aqui em Alvar tivéssemos tido a mesma atitude. Traduzia-se por mortes, traduzia-se por um número de infectados enorme, e, portanto, o que está aqui em causa neste momento é o facto de Lisboa estar a colocar em risco a saúde pública do resto do país. E, infelizmente, nós cá em Alvar, e não é só em Alvar, e tenho essa informação de que existe já muitos infectados com origem de Lisboa. E, portanto, é absolutamente decisivo fazer-se alguma coisa. O Governo ontem apresentou algumas medidas, vamos esperar que elas resultem. Creio que elas podem ser escassas e, sobretudo, tardias. Vamos aguardar por novos desenvolvimentos. Pronto, quanto ao resto eu não vou, para mim é um assunto encerrado, mas pronto, acho que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa foi muito infeliz nas declarações que teve, designadamente no desrespeito que teve para com o povo vareiro, porque nós podemos ser pequenos, ou podemos ser provincianos, mas todos nós temos a nossa legitimidade e não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. E, portanto, a única coisa que eu confrontei foi, e fiz um alerta, de certa forma até à nação, de que em Portugal não pode haver dois pesos e duas medidas. E, portanto, e não é pelo facto de estarmos a falar da capital do país que terão que ter um tratamento diferenciado.